Olá, estamos aqui de novo para mais um vídeo. Você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, A Chave da Vida. E hoje nós temos uma história bem interessante. Nós estamos aqui com esse pastor querido, pastor Amarildo Félix de Menezes. Costumeiramente chamando Amarildo. Que nome chique, hein, rapaz? Nós vamos começar. Ele vai começar falando, né, de uma história que virou a chave da vida dele. Pastor, me conta como é que era a tua vida antes desse acontecimento que o senhor me falou aí. Então, Val, eu tinha uma vida um tanto boa. O trabalho me levou a isso, né? Eu vinha de um bom emprego na Rádio Folha FM, fiquei quase 20 anos nela, trabalhei em outras rádios também, mas mais como produzindo serviços. Mas na Folha FM eu era funcionário lá mesmo, né? E, além disso, eu tinha uma fabriqueta de camiseta. Isso me dava uma vida melhor, né? Quase toda semana no shopping, passeando bastante, viajava com a família. E nesse período aí, antes de 2000, eu também fui o que criou a Gospel FM. Eu já tinha feito um programa gospel, né, na cidade, e aí eu fui chamado para construir a Gospel FM. Eu organizei a rádio, coloquei a rádio no mercado e a rádio foi para primeiro lugar, e isso dava uma boa audiência. Também fui diretor da Cruzeiro FM, uma rádio clássica que tinha aqui em Londrina. E isso, tínhamos 2 carros, uma casa muito boa. Pastor, e nesse meio tempo aí que você tinha uma vida melhor, né, que você falou, como é que era o teu ministério? Você acha que Deus estava contigo e você estava meio rebelde? Como é que foi essa vida assim, nessa vida boa? Val, no meu ministério era bom, Deus era comigo. Então, por exemplo, você imagina num lugar em que tinha 13 pessoas, a igreja estava com 100 membros. Eu tinha ministério de casais, o ministério de louvor da igreja, bem organizadinho. Chegamos a ter 5 grupos, né? Tinha grupo que passava um mês sem cantar, só ensaiando. Você imagina então como é que era. Eu tinha o ministério do teatro, eu tinha várias situações, né, que a gente foi criando e Deus nos ajudando, né? Eu sempre mostrava para os irmãos que Deus queria fazer a maior igreja no canto da cidade. E nós começamos a crescer, Deus começou a abençoar, e pessoas, né? Por exemplo, eu contratei outros pastores para poder estar junto comigo. Eu tinha um ministério de casais muito forte na igreja. Eu tinha um ministério infantil com um pastor das crianças. Então eu vi que Deus realmente estava, porque a igreja estava avançando. Nós tínhamos missionários, então você imagina. Nesse período, eu já tinha mais de 22 pessoas que tinham passado pela minha vida e estavam fazendo missões, outros em outros ministérios, pessoas que nós doutrinamos, ensinamos para que fosse ao ministério. E isso sempre foi um marco na minha vida, até nós chegarmos, né, no ano de 2000, quando acontece o negócio vira de cabeça para baixo. O casamento acabou, minha esposa saiu de casa, depois chamei ela para voltar, disse para ela que ela podia voltar, que eu ia dar tudo para ela. E a gente tinha 2 filhos, né, tem 2 filhos. E aí eu resolvi começar a minha vida do zero. Porque na hora, tudo se voltou contra. Eu tinha um programa de rádio,
fazia um programa na Rádio Difusora há muitos anos. E aí começou tudo a voltar contra. As pessoas começaram a falar mal, outras começaram a perder o descrédito. E quando a minha esposa pediu o divórcio, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para sair da igreja. Na minha saída da igreja houve muito falatório, e todos falatório contrário. Então aquelas pessoas que andavam comigo começaram a me defamar, falar coisas. Então uma pessoa falava uma coisa para elas, elas aumentavam. E aí, quando eu vi, eu estava sem amigos, eu estava sem igreja, eu estava sem esposa, sem filhos, e eu tinha que me sustentar. Eu tive que começar tudo de novo. Só que tinha um agravante. Quando isso acontece na vida da gente, a gente acha que acabou. Para mim tinha acabado o mundo, acabado tudo. Foi aí que eu comecei a pensar, porque eu fiquei nesse período também, eu fiquei sem lugar para morar. Eu nunca tinha morado assim, fora de casa. Eu saí da minha casa, eu saí do lar dos meus pais para ir para uma casa que era minha. E eu fui morar de aluguel. Depois, na hora que o negócio estava certinho, a pessoa pediu a casa, fui morar num outro lugar. E agora você imagina você desempregado, fazendo o bico. E nesse período eu fui vender bolsa na rua, eu fui lavar carro, eu fui cuidar de carro, eu fui cuidar da casa dos outros. A pessoa ia viajar, aí ela me contratava para cuidar da casa dela. Pastor, e nesse meio tempo, né, o senhor estava falando que a coisa estava decaindo, né? Na tua vida, você tinha uma vida assim, aquela vida fervorosa com Deus, ou já estava tipo, não quero mais, porque estava meio revoltado com Deus? Como é que é? Como é que era essa tua relação com Deus? Eu tinha sempre comigo que a culpa nunca era de Deus, e a culpa era minha. Isso sempre assumi toda a culpa, né? Aí eu falava assim, e agora? E agora? Passei por um período achando que Deus não ia me perdoar nunca mais. Depois eu passei por um período em que eu orava e Deus parece que estava distante. Só que eu sempre tive uma coisa comigo, desde o período da conversão, eu sempre fui viciado em ler a Bíblia. E eu leio a Bíblia costumeiramente, para você ter uma ideia. Hoje eu sempre acordei mais cedo. Hoje eu acordo 4:30 da manhã, sabe? E porque é o seguinte, sempre ministrando, sempre orando, buscando Deus, treinando pessoas, você treina a si mesmo. E a hora que você está treinando a si mesmo, você descobre que tudo que você fala passa a ser prática quando você pega e começa a fazer em você mesmo. Então, eu sempre treinei, eu peguei muitas pessoas, eu trabalhei um período buscando pessoas que haviam caído. Eu trabalhei com andarilhos antes das coisas acontecerem, e eu trazia eles para morar lá na igreja, dava banho, dava comida, dava alimentação para eles. E teve uma época que tivemos acho que 4 ou 5 pessoas lá na igreja vivendo assim. Então, como eu tinha muito costume com essas pessoas, eu comecei a fazer o que eu fazia com eles, eu comecei a fazer comigo mesmo. Que aí começa, né, nessa fase, aí o dinheiro some, você não tem mais crédito, você fica parecendo uma pessoa suja. E eu lendo a Bíblia, né? Eu ficava com meus meninos cada 15 dias, e nesse período eu sempre estava lendo a Bíblia com eles, orando. Então, falar assim, eu tinha por dentro raiva,
eu tinha por dentro, criei mágoas, criei muitas tristezas, um desânimo. Eu orava para Deus me levar, eu queria morrer naquela situação, eu queria que acabasse tudo. E tudo começou assim a mudar quando o meu pai morre, porque quando meu pai morreu eu não tinha dinheiro para o velório, eu não tinha dinheiro para enterrar meu pai, eu tive que enterrar meu pai no velório grátis. Quando meu pai morre, a minha irmã, ele morava no fundo da casa da minha irmã, a minha irmã me chama, fala: marido, vem morar aqui agora. Pra você ter uma ideia, nesse período eu estava morando lá no Jamil de Cash, a minha casa não tinha porta, a luz cortada no cavalete, né, no poste, a água cortada no cavalete, e aquela tristeza terrível lá. Pastor, até agora você me falou que você fez muita coisa. Rapaz, você falou tanta coisa que você fez, mas enfim. E aí falta muita coisa para contar. Mas enfim, depois, né, de tudo isso aí, como é que estava o teu coração, assim, perante, né, respeito do ministério, a separação? Como é que foi voltar para o ministério? Como é que foi voltar para uma vida com Deus? Então, Val, não foi fácil. Só que quando você vai num lugar, você ouve alguém falar, vai no outro. Aí eu fui lá na igreja do pastor Bira, da pastora Marli, e o Bira nunca tinha me visto. Ele nem sabia que eu estava lá. Daí ele falou: olha, quando ele pegou e leu o meu nome, ele falou: tem um pastor aqui que Deus está me falando e eu quero chamá-lo aqui na frente. E ele me chamou lá na frente. Ele falou assim, eu fui o primeiro e o único, ele não chamou mais ninguém depois de mim. Aí ele falou assim para mim: olha, não me deu microfone, nada. Aí ele só me chamou lá na frente e falou: olha, Deus está me falando que é para eu honrar você e que a sua vida não acabou. Eu fiquei assim, né? Só que daí eu saindo dali, eu tive que voltar. Eu tinha que voltar para trabalhar, para arrumar as coisas, para comer. E foi aí que eu comecei a lembrar de quando eu trabalhava com uma pessoa que havia caído ou que estava fora do ministério. Eu aplicava, a primeira coisa eu aplicava era o perdão. E lembrando que Deus, Ele fala uma coisa para você, mas você tem que dar passos em direção. E eu chego nele, Val, e falo assim: pai, me mostra. E eu eu voltei para os meus devocionais, né? Porque antes eu só lia a Bíblia, orava muito pouco. Né? As pessoas queriam conversar comigo, ser atendidas por mim, eu corria. Mas aí eu comecei a fazer passo a passo, e a primeira coisa que eu fiz foi perdoar. Eu comecei a lembrar das pessoas que eu tinha ajudado, que eu tinha dado comida, que eu tinha dado uma igreja para trabalhar, que eu tinha ajudado, feito muitas coisas, pagado contas. E aí essas pessoas falaram mal de mim. Pessoas que eu coloquei nos programas de rádio para fazer programa, falar das igrejas deles, falando mal de mim no púlpito. E eu comecei: perdoa fulano, perdoa o ciclano. E comecei a perdoar. Eu fiquei uma semana, todo dia, toda hora que eu lembrava, falava. Aí chegou numa parte dura, que eu tive que perdoar a mim mesmo. Porque cada vez que eu falava mal de alguém, para mim ou para Deus, eu estava fazendo, sabe o que com essa pessoa? Julgando. E eu passei a me perdoar. O dia que Deus falou: olha, você precisa se perdoar. E eu comecei a me perdoar. E fui me perdoando os meus erros, perdoando as minhas atitudes, perdoando. E o Espírito Santo ia me mostrando cada coisa que eu tinha que perdoar, e eu comecei a perdoar. Só que eu ainda tinha
uma tristeza estranha no meu coração. Eu dormia alegre, acordava triste. Foi aí que um dia o Espírito Santo falou para mim assim: você sabia que você não me chama de pai? Aí eu comecei a refletir, porque eu chamava Deus só de Senhor. Um Senhor longe, um Senhor distante, um Senhor que não usou de amor e misericórdia comigo na hora que eu errei. Daí, naquele dia, foi o dia que eu consegui chorar. Pastor, o senhor estava falando aí do perdão, né? O senhor se perdoou as pessoas ao redor, né? Que falaram mal do senhor, enfim, pessoas que te ofenderam. E essa volta, essa virada de chave na sua vida, o senhor acha que foi através desse perdão? Sabe, Val, eu acredito que sim. Porque aí eu voltei a ter condição de criar. Nesse período, eu construí uma casa. Aí você fala, mas como é que construiu? Porque a minha fé voltou. E começou a entrar um dinheiro, esse dinheiro dos advogados entrava. E aí, ao invés de eu gastar ou comprar carro, eu passei a construir. Aí eu construí a casa. Eu brinco que eu construí a casa sem dinheiro, porque eu tinha lá R$1.000, aí eu comprava uma parte material, depois pagava outra parte para o pedreiro, aí mandava o pedreiro parar, acabou o dinheiro. E foi desse jeito, e teve tempo assim que entrou dinheiro que eu não sei de onde que veio, que foi Deus que mandou o dinheiro, e a gente construiu ali a casa. Em 2014, a minha esposa pergunta para mim se eu não ia voltar a trabalhar no ministério. Eu falei assim, não, eu tenho muito inimigo. Na mesma semana, o pastor Nivaldo chega para mim e fala, Marilton, olha, vem para cá, vem cá, ajuda nós. Eu sei que daqui a pouco você vai retomar tudinho, eu estou vendo isso. Os irmãos gostam de você aqui. E aí eu começo minha volta ali como auxiliar, pastor Nivaldo Caldeira, e fico 4 anos lá como auxiliar ministerial na igreja do pastor Nivaldo. Pastor, agora o senhor está voltando para o ministério, né? Para realmente assumir, né? Aquele ministério que o senhor tinha sido chamado, e aí foi fazer outras coisas, enfim. E nessa volta, qual foi assim um ponto-chave que o senhor percebeu assim, não, eu tenho que voltar, eu tenho que assumir uma igreja? Como é que foi? Nesse período, né, eu fiz amigos, eu tive vários convites para pastorear, e eu gostei desse convite do pastor Nivaldo. Aí eu falei para ele, olha, eu estou me casando, aí eu vou casar e venho. Aí casei, aí eu expliquei para minha esposa Eugênia, né, minha linda Eugênia, eu expliquei para ela, e ela gostou, então vamos. E começamos a estar como membros, fomos recebidos como membros da Comunidade da Paz. E aí, eu ali procurando emprego, porque eu não estava mais na Câmara, procurando emprego, e as portas fechando, e surgiu, e foi quando deu 4 anos que eu já estava lá na igreja do pastor Nivaldo, eu pensei, está na hora de eu voltar, porque eu preciso retomar o meu ministério, né? E eu não ia querer retomar o ministério dividindo a igreja dele, né? Que ali estava com ele, mas era o ministério dele, né?